Bem, hoje é o dia da consciência negra, 20 de novembro. E eu quero começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas. A primeira, quantos psicólogos negros você conhece? A segunda, se você conhece alguns, quantos deles fazem conteúdo aqui para internet ou tem um canal no YouTube assim como eu? Eu não falo isso para me gabar. Na verdade, eu fico bem triste com isso porque é um reflexo da nossa profissão. A psicologia é uma profissão majoritariamente branca e composta por mulheres. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Fica aqui comigo porque esse vai ser um dos vídeos mais intimistas e mais pessoais que eu já produzi aqui no canal. Eu não tenho muito costume de falar sobre questões raciais, mas eu pensei, quer saber? Eu vou falar um pouquinho sobre como é ser um psicólogo negro, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência e vou te ajudar, se você é uma pessoa negra, a entender melhor como é que é estar nessa profissão, principalmente se você tiver pretensões de seguir nela em algum momento. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu acho que vai valer a pena, principalmente se você se interessa por assuntos como esse. Então vem comigo. Antes de eu falar sobre como é a minha experiência enquanto psicólogo negro, eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto pessoa negra. Até porque, antes de ser psicólogo, eu já era negro, né? Então, eu acho importante dar um pouquinho da minha trajetória pessoal para depois poder falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu sou basicamente filho de um casal interracial. Minha mãe é branca. Na verdade, minha mãe tem traços asiáticos, porque ela é filha de um asiático. E meu pai é negro retinto, né? Ou era negro retinto, porque infelizmente ele já não está mais vivo faz um bom tempo. E eu basicamente cresci com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva muito cedo e depois ela se casou novamente com meu pai de criação, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e considero meu pai, até porque ele me cria desde os 3 anos de idade. E isso atravessou a minha jornada no sentido de que eu comecei a conviver numa família em que só eu era negro, né? Minha mãe é branca, meu pai de criação branco e meu irmão, né, também é branco, obviamente, porque é irmão por parte de mãe. E era engraçado, às vezes, caminhar no shopping e as pessoas ficarem olhando assim pra mim como se eu fosse um anexo da família. E já chegaram a perguntar até pra minha mãe, quem é esse menino? E minha mãe falou, é meu filho, né? Era até bizarro, porque apesar dela ser branca e eu ser negro, a gente se parece bastante. Eu vou colocar até uma foto aqui pra vocês verem. E beleza, eu tive que lidar com isso durante toda a minha vida. Eu era a única pessoa negra da minha família nuclear. E eu lembro que na minha infância era um pouco complicado lidar com algumas questões raciais, porque embora eu seja carioca, eu vim morar no interior da Paraíba com 6 anos de idade. E eu não sei se você é paraibano ou mora na Paraíba. Aqui na Paraíba não tem muitos negros. É até engraçado, né? As pessoas acham que o Nordeste é uma região em que a maior parte das pessoas são negras. Talvez por pensar no Maranhão, que de fato tem muitos negros, ou na Bahia. Mas tirando Recife, Salvador e São Luís do Maranhão, a maioria das cidades, principalmente as cidades do interior do Nordeste, não tem muitos negros. E eu tive que lidar com isso da pior forma possível, né? Eu sofri muito racismo na infância, foi bem difícil pra mim, principalmente por causa do meu nariz. Como eu tenho muitos traços brancos, minha boca é fina, meu cabelo não é crespo, um dos traços que mais se destacam na minha negritude é o meu nariz. E isso foi alvo de muito bullying na infância. Tem muitos apelidos aqui que eu poderia falar pra vocês, porque de fato isso é uma coisa que eu já superei, como ladrão de oxigênio, aspirador de pó e coisas desse tipo que só uma criança maliciosa consegue pensar, né? Então foi bem difícil, eu me achava uma pessoa feia, eu não gostava da minha negritude, eu não gostava de quem eu era enquanto homem, né? Na época uma criança. Isso foi sendo quebrado aos poucos quando na adolescência eu consegui ter os meus primeiros relacionamentos e eu percebi que, poxa, na minha cabeça, apesar de eu ser negro, algumas pessoas podem me achar bonito ou podem me achar interessante, mas o fato é que durante muito tempo eu achava que eu não tinha muitos atrativos de beleza física mesmo. E o que eu fiz foi mergulhar nos estudos. Eu fui uma criança que, apesar de ter TDAH, né, eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, eu me dava bem na escola porque eu gostava de ler, eu gostava de estudar, eu gostava de chegar numa aula de matemática e saber fazer uma conta que ninguém mais sabia, porque na minha cabeça funcionava mais ou menos assim, já que eu não posso me destacar pela beleza, afinal de contas ninguém me acha bonito porque eu sou preto, a melhor maneira de eu me destacar é pela inteligência, e eu mergulhei nos livros. Mais tarde isso foi bom pra mim, mas olha só a linha de raciocínio que eu tinha, né? Eu colocava meu valor na intelectualidade ou na capacidade de me destacar na sala de aula porque eu achava que por outro
outros meios seria impossível. Tive muitos problemas na infância, não vou me alongar mais nessa fase da minha vida, mas eu quero pular para o momento da faculdade. Eu acho que tiveram 2 episódios que me trouxeram com maior clareza o que é ser negro no Brasil. Porque até então eu tinha lidado com esse tipo de racismo mais relacionado a questões estéticas. O preto é feio, o branco é bonito. Mas quando eu entrei na faculdade, 2 episódios atravessaram minha história e foi bem interessante. Um foi quando eu estava indo fazer a minha matrícula para o curso de psicologia. Eu passei no curso de psicologia para a Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, então saio do interior, venho para cá. E uma das minhas primeiras experiências foi quando uma pessoa falou assim para mim: menino, por que você veio hoje? Hoje não é o dia da matrícula de pessoas que passaram pelas cotas. E eu lembro que minha mãe estava do meu lado e minha mãe ficou enfurecida. Ela é bem expressiva, né? E ela falou: olha só, moço, meu filho, ele veio hoje porque ele passou pela ampla concorrência. Você acha que só porque ele é preto, obviamente ele ia ter passado pelas cotas? Eu achei isso interessante, isso me fez refletir, porque de fato ele inferiu que eu teria que ter passado pelas cotas e por isso estava indo no dia errado. Não passou pela cabeça dele que, poxa, esse menino preto poderia ter passado na ampla concorrência. E eu não concorri às cotas porque eu não sei como é que tá hoje, tá? Mas na época que eu fiz vestibular, só quem poderia ser cotista eram alunos advindos de escola pública. E assim, eu também não quero pagar de coitadinho, de pobrezinho. Eu nunca tive uma condição muito abastada, mas a minha família, para os padrões de uma cidade de 10 mil habitantes no interior da Paraíba, era considerada uma família de boas condições. Então eu estudei no ensino médio em escola particular. Por ter estudado em escola particular no ensino médio, eu não pude concorrer às cotas na época. Não sei como é que tá hoje. Mas beleza. Isso mexeu um pouco comigo, mas nada que me fizesse ficar muito mal, porque como eu já tava muito calejado do bullying que eu sofri na infância, era tranquilo. Mas houve um episódio que me marcou profundamente. E esse eu gostaria de compartilhar porque realmente foi muito mais emblemático pra mim. Eu lembro que eu tava mais ou menos no meio do curso, eu não vou saber especificar qual era o período, mas talvez fosse o 5º ou 6º período. E eu tava saindo da minha casa em direção à universidade, tudo normal. E aí estavam havendo alguns assaltos dentro de ônibus nesse trajeto que eu fazia. E eu lembro que a polícia estava empolvorosa, às vezes entrava nos ônibus, revistava pessoas, porque eles queriam achar quem eram as pessoas que estavam fazendo esses assaltos. E eu lembro que eu entrei no ônibus e para mim era só mais um dia normal em que eu estava indo para o meu curso estudar. E quando estava bem perto da universidade, a polícia entrou no ônibus, né? Mandou o ônibus parar. Os policiais entraram. Isso era quase na frente da universidade. Eu acho que foi por isso que me deixou tão mal na época. E eu lembro que eles estavam totalmente desnorteados, querendo achar quem é que estava fazendo esses assaltos. Mandou as pessoas descerem. Pouquíssimas pessoas desceram, mas adivinha quem foi a única pessoa que foi revistada? Existiam pelo menos 30 pessoas dentro do ônibus. Poucas desceram, e das que desceram, a única que levou o enquadro fui eu. E isso novamente me fez refletir: ora, e haviam tantas outras pessoas, porque só o preto foi revistado? Eu não sou de fazer vitimismo, eu não sou de ficar trazendo a minha questão racial, mas novamente foi um episódio que me marcou bastante. E como tinha sido praticamente em frente à Universidade Federal da Paraíba, eu percebi que alguns alunos de outros cursos que eu nem conhecia ficaram olhando aquela situação. Eu fiquei muito constrangido. Depois os caras só foram embora e ficou por isso mesmo. A minha história de vida, ela é permeada por situações assim. Houve o racismo na infância, houve alguns episódios como esse na minha vida adulta. Graças a Deus, eu nunca fui perseguido em uma loja, ninguém ficou olhando pra mim achando que eu iria roubar algum item, nada do tipo. Eu lembro que desde muito cedo eu sempre me preocupei muito como eu me vestia, porque eu tinha medo de andar, digamos, à vontade demais em alguns espaços e, poxa, eu pensava, eu já sou preto. As pessoas já têm um certo estigma de que, poxa, essa pessoa talvez não devesse estar aqui. Então eu pensava, pô, o mínimo que eu tenho que fazer é me vestir adequadamente. Então, às vezes eu me vestia até mais formal do que uma situação demandava, porque eu preferia ser o cara que estava muito arrumado do que o cara que estava muito desarrumado. Eu fui observando essas coisas ao longo de toda a minha jornada profissional. A minha turma, eu vou tentar colocar uma foto para vocês verem, tinha mais ou menos 40, 50 alunos e
desses alunos, 4 ou 5 eram pretos de verdade, assim, da minha cor ou um pouco mais claros do que eu. A grande maioria eram meninas e a grande maioria eram brancas. E eu não acho que as coisas mudou muito não, de lá pra cá. Quer ver uma coisa? Vamos agora entrar já no aspecto profissional da psicologia para vocês entenderem o que eu quero explicar. Saiu um censo. Esse censo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quem faz a psicologia brasileira? Um olhar sobre o presente para construir o futuro. Esse documento é um documento do Conselho Federal de Psicologia, tá? É um documento oficial, é de 2022. Eu sei que não é tão atual assim, já faz um tempinho que foi lançado. Esse vídeo está sendo publicado agora em 2024, então faz pelo menos 2 anos que essa pesquisa aconteceu. Beleza. Mas tem um dado que é muito emblemático de tudo que eu tô falando, e é esse dado aqui, ó, essa tabela 9, autodescrição de raça segmentada por região geográfica. Só contextualizando um pouquinho, porque eu sei que nem todos vão ler, né, esse material. Eu vou deixar na descrição para vocês verem, mas o Conselho Federal de Psicologia pegou mais ou menos 20 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, do sul ao norte, e entrevistou. Fizeram várias perguntas. E uma delas foi a questão da raça autodeclarada. E aí, olha o que a gente percebe. Apenas 8,5% desses 20 mil participantes são autodeclarados pretos, enquanto que quase 65%, ou seja, quase 2/3, são pessoas autodeclaradas brancas. Desses 8,5% de pretos que são psicólogos, 14 estão aqui no Nordeste, 9, quase 10 estão no Norte e apenas 3% estão no Sul. Eu nem preciso falar, né, que quando a gente fala sobre gênero, olha esse dado aqui que interessante. 79,2% são mulheres. Ou seja, como eu falei no início do vídeo, a nossa profissão é uma profissão de mulheres, majoritariamente, e mulheres brancas. Até mulheres negras são exceção. Que dirá homens negros como esse que vos fala. Bom, é fato que eu exerço uma profissão majoritariamente feminina e de pessoas brancas, como eu já expliquei pra vocês. A questão é como eu lido com isso. Eu lido, gente, de uma maneira estoica, e eu vou explicar pra vocês o que eu quero dizer com isso. Bom, uma vez um seguidor do Instagram me perguntou: Pedro, você já sofreu racismo por ser um profissional preto? Por ser negro? Tipo, já deixaram de querer fazer um tratamento com você porque você é negro? Ou já descredibilizaram o que você disse em algum lugar, em alguma palestra, por causa da cor da sua pele? E a resposta que eu dei pra ele é a mesma resposta que eu vou dar pra vocês. Sim, já aconteceu. Já aconteceu de pessoas me descredibilizarem pela minha cor, ou pode ter acontecido, aí eu já não vou saber com tanta clareza assim, né, com tanta certeza, de algumas pessoas não considerarem fazer terapia comigo porque eu sou negro. Mas também já aconteceu de eu ter recebido vários convites por ser negro. Eu já recebi convite até do próprio YouTube, sabe? Não foi exatamente porque eu sou negro, mas eles falaram que estavam privilegiando pessoas negras para fortalecer os influencers negros, que aqui na plataforma ainda são a grande minoria. Então, poxa, ser negro já me fechou muitas portas, mas ser negro também já me abriu algumas portas. Eu já atendi muitas pessoas negras, por exemplo, que queriam ser atendidas por um profissional negro devido à identificação racial. Eu já cansei de escutar pessoas falando assim: Pedro, eu acho o seu conteúdo no YouTube muito legal, me identifico muito com você, queria fazer terapia com você porque, poxa, você é negro, você sabe o que é ser negro no Brasil. Então já aconteceu também. Lembra que eu falei que na minha infância eu me achava feio por ser negro? Então, eu descobri que muitas vezes eu só não estava rodeado das pessoas corretas e frequentando os ambientes corretos. Eu descobri depois de mais velho que, da mesma forma que existiam muitas mulheres racistas e que jamais iriam olhar para mim com interesse porque eu sou negro, existiriam muitas mulheres que iriam se atrair por mim justamente, ou não justamente, mas também porque eu sou negro. Minha esposa, por exemplo, é inclusive o maior exemplo, né, disso, porque apesar dela ser branca, né? E eu falo apesar não com desdém, até porque eu casei com ela, mas mesmo ela sendo branca, ela sempre se atraiu muito mais por homens negros. E teve outros relacionamentos, mas sempre acreditou que iria casar com um homem negro. Então, existem muitas pessoas que valorizam a gente por algumas características que são justamente algumas características que outras pessoas vão nos desvalorizar ou vão nos achar uma pessoa inferior. Sabe, é complicado porque nós vivemos numa sociedade muito plural e muito diversa. O Brasil talvez seja a nação mais miscigenada do mundo. Para pensar. E dentro de uma nação miscigenada, obviamente, você vai ver pessoas racistas e pessoas que vão amar pluralidade, que vão amar heterogeneidade e diversidade. E é por isso que eu lido
lido com o racismo profissional, especificamente falando, de uma maneira estoica. Eu tenho lido bastante sobre estoicismo. Na verdade, eu já leio há um bom tempo. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre como que a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem terapêutica, ela é influenciada por essa escola filosófica greco-romana, porque a gente tem expoentes gregos e expoentes romanos. Mas, junto com Sêneca e Marco Aurélio, tem um cara que eu admiro demais, que é o Epiteto. Ele é um dos 3 grandes filósofos do estoicismo, né? Se a gente descartar Zenão de Cítio, que é o criador da escola estoica, né? Mas não deixou muitas coisas escritas. E Epiteto, ele me fascina mais do que Sêneca ou do que Marco Aurélio, porque enquanto Sêneca era um cara super abastado, foi conselheiro do imperador Nero, né? Enfim, foi um cara que veio de uma aristocracia, e Marco Aurélio foi imperador de Roma. Epiteto foi um escravo. E a história dele é muito fascinante, gente. Epiteto, ele nasceu numa cidade chamada Hierápolis, na região da Frígia. Atualmente fica na Turquia. E ele nasceu escravo, tá? E viveu como escravo por muitos anos. E foi posto em liberdade já numa idade avançada. É importante dizer que ele não era escravo necessariamente porque ele era negro. Não se sabe a cor da pele de Epiteto, mas como ele vivia naquela região ali, dá pra dizer que ele não era um negro retinto. Talvez ele fosse uma pessoa de pele parda, né? Um árabe, não sei. Mas é importante dizer também que a escravidão, ela nem sempre foi pautada por questões raciais, como foi aqui na América do Sul, né? Infelizmente, durante muitos anos, ao longo da história da humanidade, houve escravidão, e às vezes por questões de guerra, não necessariamente por questões raciais, tá? Então dá pra dizer com uma certa convicção de que não foi por causa da cor da pele que Epiteto foi um escravo. Mas o ponto é que o senhor, é até estranho falar isso, né? Mas o senhor de Epiteto, o dono dele, o tratava de uma maneira extremamente sádica, extremamente maldosa e desumana. Existe uma história que conta que o cara, ele aleijou Epiteto por puro sadismo, por pura maldade, sem motivo plausível, só pra mostrar que ele era quem mandava, que ele era o senhor do cara. Só que Epiteto, ele sempre adotou uma postura de muita paciência e resiliência diante das adversidades. Ele, durante todo o tempo que foi escravo, tentou fazer seu trabalho e nunca revidou ou fugiu, porque ele entendia que aquilo que ele estava vivendo era algo transitório na vida dele. E de fato foi. Portanto, ser tratado de uma maneira totalmente bondosa e até indiferente, o cara decidiu dar a liberdade para Epiteto no final da vida dele, ou pelo menos já na velhice. E aí Epiteto partiu para Roma, onde ficou muito conhecido e escreveu o clássico. Aliás, não foi ele que escreveu, mas ditou várias ideias que foram compiladas por seus alunos e compôs o Manual de Epiteto, A Arte de Viver Melhor. E nesse livro ele diz uma frase que norteia a minha vida e que me ajuda a lidar com questões de racismo profissional. Ele diz o seguinte: o que perturba os homens não são as coisas, e sim as opiniões que eles têm em relação às coisas. Isso tem muito a ver com o TCC. A gente lida com situações que a gente dá interpretações para essas situações. Essas interpretações muitas vezes podem nos ajudar a passar por elas da melhor maneira, ou podem nos prejudicar, fazendo com que nós nos tornemos ainda mais prejudicados por essas situações. E aí que tá, para não ficar confuso e vocês acharem que eu tô defendendo que as pessoas negras têm que receber racismo e hate enfim, e simplesmente ficarem caladas. Não é sobre isso. Eu sei que o racismo muitas vezes pode ter efeitos muito catastróficos na nossa sociedade, do tipo impedir que certas pessoas consigam trabalhos porque têm uma pele escura, ou gerar constrangimentos como esse que eu relatei, né, de ser revistado no meio de todo mundo só porque você é mais escuro do que as pessoas ao redor. Mas o meu ponto é que na maioria das vezes, o racismo individual de uma pessoa pode gerar muito pouco dano para você, sabe? Ele não vai ter o poder de determinar absolutamente nada na sua vida. Eu sei que existem exceções, mas são exceções. E por muito tempo, muitos e muitos anos da minha vida, eu permiti que a opinião de pessoas racistas definissem o meu valor enquanto pessoa, sabe? Definissem quem eu era. E hoje eu não permito mais, de modo algum. Eu não pauto mais a minha vida pela opinião de pessoas que são racistas. Não faz sentido. Eu aprendi no processo de amadurecimento que o racismo, ele diz muito mais sobre a pessoa que está sendo racista do que sobre o negro, nesse caso, que sofre o racismo. E aí é óbvio, né, que
Se uma pessoa chega aqui no canal e distribui comentários racistas, até hoje não aconteceu, pelo menos não de forma explícita. Ou se eu sofro algum tipo de racismo prático na minha vida pessoal, eu vou querer que a pessoa que cometeu o ato racista seja punido para que ela reproduza mais esse tipo de comportamento absurdo, até por represália, né? Existe uma ideia behaviorista de que comportamentos que são punidos, eles tendem a não se repetir, enquanto que comportamentos que não são punidos podem se perpetuar, né? Então eu vou sim tomar medidas cabíveis, mas quando a gente está falando sobre pessoas que não se consultam com outras por causa da cor da pele delas, eu não tenho como obrigar uma pessoa a querer ser consultada por mim só porque eu acho injusto que ela não queira ser consultada por mim porque eu sou negro, percebe? Se alguém deixa de acompanhar as coisas que eu falo ou mesmo decide não ser meu paciente só porque eu sou preto, eu simplesmente sigo em frente. Tem uma outra ideia do estoicismo que é a dicotomia do controle. Existem coisas que nós podemos controlar e vale muito a pena a gente empregar nossa energia, nosso tempo tentando controlá-las, e existem coisas que nós simplesmente não temos controle nenhum. Quando a gente fala sobre a opinião das pessoas, nós não temos muito controle. Na verdade, nós não temos controle nenhum. Como eu já falei, às vezes uma característica que nós temos faz com que certas pessoas nos admirem, enquanto que a mesma característica que nós temos faz com que outras pessoas nos odeiem ou simplesmente não queiram nos ouvir. Nós não temos como controlar a opinião de todas as pessoas. Isso é impossível. Então eu não posso controlar a opinião que as pessoas têm sobre a cor da minha pele, sobre o tamanho do meu nariz, sobre o meu sotaque que é meio misturado, às vezes é nordestino, às vezes é carioca, a minha fé, etc. Tem um monte de coisa na minha vida que eu simplesmente sou. Tentar me adequar à opinião das pessoas, às vezes perdendo a essência de quem eu sou, não faz o menor sentido. Gente, e de verdade, isso é libertador. Não tem nada pior do que você viver uma vida querendo impressionar ou querendo ser aceito por pessoas que são propensas a não aceitar você. É melhor trocar o ambiente, é melhor trocar os amigos, é melhor trocar seu convívio. Eu sei que nem sempre dá, mas fazer o máximo para não estar perto de pessoas racistas e estar perto de pessoas que curtam a cultura negra, por exemplo, já é um grande passo. Tá, mas e como é que eu me sinto produzindo conteúdo enquanto pessoa negra, né? Eu já falei um pouquinho da minha experiência de consultório. Eu simplesmente deixo as pessoas virem quando querem e deixo as pessoas irem quando querem. Mas e como é que é a minha experiência produzindo conteúdo aqui no YouTube? Eu escolhi intencionalmente não focar em questões raciais. Por que isso? Eu priorizo assuntos sobre mercado de trabalho, sobre o que eu estou fazendo na prática. Terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, que são meus campos de atuação, ou então falar sobre psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto curso de graduação. Se você der uma olhada no meu conteúdo, você vai ver que é basicamente essa minha linha editorial, é sobre isso que eu falo. E bem, eu confesso a vocês que já houve momentos em que eu me senti um pouco mais pressionado para falar sobre questões raciais, sabe? Eu não sei se por questões internas, eu preciso ocupar o espaço que eu tenho para falar sobre negritude, ou se por questões externas, porque existe uma certa pressãozinha assim de pessoas negras e às vezes de pessoas que nem são negras para que a gente fale sobre racismo, para que a gente fale sobre questões raciais. E eu quero deixar uma coisa muito clara, para não ficar dúvidas também. Eu entendo que existem pessoas que se sentem mais confortáveis até de focar em questões raciais. E quando eu falo isso, eu tô falando de psicólogos mesmo, tá? Psicólogos que querem falar pro público negro, que querem falar sobre saúde mental das pessoas pretas, né? Só que aí, por que eu nunca decidi fazer isso, né? Por que eu não fui por essa linha editorial de falar mais sobre questões raciais e focar nisso, né? Bom, porque eu não sou esse cara que milita tanto sobre isso na vida real, porque isso não faz muita parte da minha vivência, não faz muita parte do meu contexto social. Então eu pensei, poxa, não faz o menor sentido eu criar esse personagem no YouTube, ser um cara mais militante, de ser um cara mais engajado com as causas raciais, se na minha vida real eu não tenho tanto essa vivência. Eu não quis criar um personagem. Simples assim. Só que eu também quero deixar uma coisa muito clara, para não parecer que eu acho que as pessoas negras que assumem essa postura estão erradas, tá? Eu entendo alguns profissionais da psicologia que querem focar em saúde mental das pessoas negras, que querem falar para um público negro, que querem destacar os problemas
emocionais e de saúde mental que o racismo no Brasil gera. E sim, o Brasil é um país racista. Quem nega isso ou é racista, ou é ingênuo, ou é mau caráter, sabe? Não tem como dizer que o Brasil não é um país racista. Eu super entendo essas pessoas fazerem isso, ocuparem esses espaços e, sinceramente, eu acho que se não fosse um pouco disso, ou seja, se não fosse esse papel sendo ocupado e feito há tantos e tantos anos, talvez eu não tivesse encontrado um ambiente favorável para hoje ser um youtuber negro que não fala sobre questões raciais com tanta veemência, percebe? Então, eu acho que essas pessoas, elas têm sim que ter seu espaço numa sociedade plural e democrática como a nossa. Porém, esse não foi o caminho que eu decidi trilhar na minha vida. E, por enquanto, eu me sinto mais confortável falando sobre neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental e tudo mais. Esse vídeo ficou um pouco longo, eu falei pra vocês que ficaria. Eu abri meu coração aqui pra vocês, eu nem sei se esse vídeo vai performar bem ou se não vai, mas eu queria falar sobre negritude dessa maneira mais explícita, pelo menos uma vez. Eu não sei se isso vai ser uma constante, acho que não, mas pelo menos esse episódio ou esse vídeo eu queria deixar registrado aqui no canal. E se você é uma pessoa negra e de alguma maneira se inspira em mim, se inspira no meu trabalho, se inspira na forma como eu me comunico, primeiramente eu queria dizer obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua admiração. Eu sei que realmente é importante que hajam pessoas negras em algum tipo de evidência. Eu sentia falta disso quando eu ligava a TV e só via pessoas ocupando papéis subalternos, pessoas da minha cor de pele. Então, eu acho que quando a gente vê um negro que, poxa, querendo ou não, tá produzindo conteúdo científico, né? Tá fazendo divulgação científica, eu acho que é legal mesmo. Então, por esse motivo, né? Eu peço que você continue compartilhando os meus vídeos, compartilhando o meu trabalho e valorizando o meu conteúdo. Gente, de verdade, são 9h44, eu dei plantão hoje de 12 horas, então pra eu estar aqui fazendo esse conteúdo pra vocês, que já tá durando esse tempo todo, é porque eu realmente amo muito isso e porque eu quero trazer algum conteúdo de relevância pra vocês. Então, continua por aqui, basicamente. E além disso, ainda falando pra pessoas negras, tá? Porque se você é uma pessoa branca, provavelmente você não tem tanta dúvida se a tua cor de pele pode te atrapalhar a ser uma pessoa vencedora ou bem-sucedida na psicologia. Mas para você que é preto ou preta, eu quero dizer que sim, é possível vencer dentro da psicologia, mesmo se você for negra ou negro, homem. Novamente, não é só uma profissão branca, é uma profissão branca e feminina. Então, se você for homem, mas não for negro, é possível também. Se o que você gosta de fazer ou estudar é comportamento humano, é a mente humana, é por que as pessoas agem como elas agem, ou como o nosso cérebro funciona, velho, vai fundo, sabe? Eu acho que você tem tudo pra se dar bem na psicologia. Você só precisa ter realmente paixão por isso. É uma profissão incrível, né? Eu tenho mais de 260 vídeos falando sobre ela. E aí pode ser que no meio do caminho você encontre pessoas que não vão gostar de você, mas eu tenho certeza que você também vai encontrar muitas outras pessoas que vão gostar de você se você entregar algo de valor pra vida delas. E eu queria deixar um desafio pra vocês. Todos vocês, pretos, brancos, pardos, amarelos, indígenas, enfim, todos. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários o perfil de outras pessoas negras, outros profissionais de psicologia que produzem conteúdo, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, na rede vizinha, para que as demais pessoas possam conhecer esses profissionais também. E aí a gente vai se fortalecendo, vai criando um networking, vai entendendo como diferentes pessoas negras encaram a psicologia, enfim, vai fazendo um trabalho de divulgação mútua, beleza? Meu muito obrigado por você ter chegado até aqui, ouvindo eu dar basicamente a minha experiência de vida e a minha experiência profissional enquanto pessoa negra. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.